Vamos lá? Vamos falar aqui, continuar aqui falando sobre antropologia. E eu quero trazer uma coisa para vocês aqui interessante, que é ainda sobre a criação. E as três semelhanças que Deus propõe para o homem comum. Primeira, mental. Primeira semelhança, mental. Segunda, moral. E a terceira, social. Mental, moral, social. Essas três semelhanças que Deus dispõe para o homem comum, como eu e você. Vamos falar uma por uma dessas três. Se não der tempo, coloco no próximo vídeo. Primeira semelhança mental. O homem pode se comunicar com Deus. Nós sabemos que outrora essa comunicação era vetada, porque tinha homens que faziam isso por mim e por você. Hoje a semelhança essa semelhança mental já é mais próxima, né? Hoje você tem oportunidade de estar próximo de Deus, de falar diretamente com Ele, de se expressar com Ele. Você tem essa oportunidade hoje, né? Primeiro. Segunda, moral. Semelhança moral é compartilhada entre Deus e o homem. Foi também uma ordem moral. Mesmo o pecado, o Senhor não trata o homem como um ser moral. Mesmo com o pecado, mesmo o pecador, o Senhor trata o homem como um ser moral e ético. Não está falando no vídeo anterior, né? O Senhor ainda trata-nos como comum, pessoas comuns. Se Ele quisesse, Ele poderia estipar isso, né? Se poderia ser qualquer. Mas Deus ainda trata eu e você como um ser comum. E esse comum ainda com a performática de voltar a ser o homem natural. Qual é a diferença do homem comum para o homem natural? Lembra que eu falei no vídeo anterior? Homem comum, eu e você. Homem natural, homem de Cristo, homem que não teve mistura, que não teve contaminação, puro, é o natural. É o natural. Então Deus ainda quer que eu e você estejamos nesse foco de ser um homem natural. Deixarmos de ser homem apenas comum. Deus ainda está nesse foco. E isso, claro, que requer santidade, sacrifício, né? Voltarmos mais para Ele, requer uma redoma de coisas, né? Então, Deus ainda tem essa intenção. Nós ainda estamos trilhando essa ideia. Aí chegaremos lá, claro, em nome de Jesus. E outra situação de semelhança é o ser social. Talvez seja um das mais discutido na antropologia, porque o ser social não é um ser comum, é um ser social que socializa. Olhe bem, foi também uma semelhança social. Tal como Deus, o homem seria um ser que se conheceria e se definiria em comunidade. A doutrina da Trindade explica que a origem da sociedade, ou sociabilidade, sua criação foi um projeto de grupo. Desde o início, o próprio Deus dita que viu que não era bom que o homem vivesse só. Isso é uma constituição de sociabilidade. Ele percebeu que um homem só ele não produziria, ele não seria tão dependente de si, vamos dizer assim, né? Ele não teria como aumentar sua produção, ele ficaria tão somente dependente dos critérios estabelecidos por Deus, até mesmo na sua alimentação. Então, ver Deus que o homem não deveria viver só era um critério estabelecido para a associação comunitária, né? Na antropologia do homem, na ação antrópode, nós percebemos que a antropologia dita que a circunstância do homem é associativa. Que ação associativa é essa? Que o homem é um produto do meio social. Se ele não conseguir viver no meio social do qual ele foi designado, ele morre. Ele não tem nem como vegetar, ele morre mesmo, ele é estipado, porque ele não vai conseguir fazer com que os outros se encaixem no seu contexto. Imagine a solidão que Adão deveria passar antes de ser dado para ele e Eva. Então o Senhor percebeu isso claramente e condicionou Adão a ser um ser sociável. Lembre que sociedade não tem nada a ver com sociabilidade. Sociedade é o meio que nós vivemos e sociabilidade é a ação de estarmos conversando, batendo papo,
nos abraçando. A comunidade, assim, isso sim é sociabilidade. Por exemplo, estar na igreja é um meio social e a sociabilidade é eu cumprimentar os irmãos. Isso é sociabilidade. Então são duas coisas bem distintas e Deus quer tanto o social, como estar na igreja, estar em grupo, como a sociabilidade, que é eu cumprimentar o outro, falar com o outro, obedecer critérios das leis, vergentes, enfim. Isso é sociabilidade. São duas coisas bem distintas. Então a antropologia dita que Deus quer que o homem seja um ser sociável, até mesmo para que ele possa viver nesse mundo que nós vivemos hoje. Se caso contrário, ele não conseguiria fazer isso, né? A instituição dessa ação dita que só através de Cristo nós conseguiríamos viver socialmente, porque Cristo é um ser sociável, né? A imagem é distribuída entre os homens e mulheres. Os dois em conjunto foram a imagem de Deus. Essa imagem é recuperada através da redenção de Cristo. Desculpa, o celular que caiu. Vamos lá. Então, nessa recuperação da imagem de Cristo, que a gente consegue verter aqui, é que denota que aquela manifestação pelo próprio Cristo, que o homem foi destituído da glória e depois restituído com o próprio Cristo, fica claro a necessidade que o homem tem, né, de voltar às suas origens, porque senão ele consequentemente seria extirpado da ação social. Então a sociedade dita que o homem tem que estar inserido no contexto e através da redenção de Cristo nós somos associados ao próprio Deus, né, através dele. Isso é importante rever os conceitos de conjunção da ação da sociedade. Hoje é um grupo complicado de se viver, mas nós temos nossa ação social. E a ação social é antropologia. Não tem jeito. Entenderam, né? Próximo vídeo, outra explicação sobre isso.